Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado, e também sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. A proximidade do período eleitoral leva o programa Assunto Cidade a envolver aí diretamente, como todas as eleições fazemos, principalmente as municipais, com as correntes ideológicas e partidárias aí que entram na disputa para a eleição. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o advogado Miguel Calmon, ele que também é vice-presidente do PRTB, partido do vice-presidente da República, General Mourão. Obrigado pela presença, Calmon. Deixa um espaço para você antes de cumprimentar o telespectador. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer renovado. Já estive aqui algumas vezes, né, Valdir? Eu acho que você conduz com muito profissionalismo essa sua entrevista, o seu programa. Então é muito gostoso participar aqui, porque fica um papo descontraído, eu acho bacana para os seus telespectadores aqui. Legal. O negócio é esse, né? Então não adianta a gente ficar muito diletantismo, muita coisa, né? Calmon, É verdade. há um ano atrás nós conversamos, mais ou menos há um ano atrás nós conversamos aqui no programa Assunto Cidade sobre a sua, na ocasião, sua intenção, né, de colocar seu nome à disposição aí do eleitor, e me parece que ao longo desse período aí foi consolidada essa intenção, né? Sim, a gente veio logo naquele momento, né? Quando acabou a campanha de 2016, né? Certo. Eu entrei na vida política justamente em 2016 e quase ganhamos a eleição, né? Você lembra? E naquele momento eu achei que chega, minha experiência na política já teria se encerrado por aí. Aí a partir do ano passado começa a voltar todo o assunto eleição novamente, né? Várias pessoas me pediram para sair candidato, várias pessoas me pediram para sair como candidato a vice-prefeito na chapa deles, né? Eu falei, pô, tanta gente me pedindo para ser candidato a vice-prefeito e outra parcela grande me pedindo para ser candidato a prefeito, então aceitei o desafio e vim como... Vice eu já fui. A experiência eu já tive, agora vamos ter a outra experiência. Tá certo. Esse momento da política, assim, eu fazer essa pergunta sempre para todo mundo, a última eleição presidencial, mostrou uma polarização muito forte, né, entre o eleitorado. Você acredita que essa polarização ela é possível de ser transferida para o município, para as eleições municipais? Eu acho que a polarização que teve na eleição do Bolsonaro, né, foi muito mais de esquerda e direita. Isso. Né? Bolsonaro com discurso de direita, com discurso de uma mudança muito forte de hábitos, de costumes, e a esquerda com seu discurso que todos já conheciam, né, em função dos dois governos seguidos, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma, não é? Então, eu acho que foi uma polarização diferente. Eu acho que aqui vai ser também mais parecido com um plebiscito, não é? Quer dizer, de aprovação ou de reprovação do atual governo. Entendi. Uma coisa mais local, Mais local. mais imediata, local. né? Isso, aquelas coisas que afetam diretamente a população. Quer dizer, a saúde está boa, a educação está boa, a quantidade de vagas de creche está boa, não é? A mobilidade na cidade está boa, a geração de empregos pode melhorar ou não. Eu acho que esse vai ser aquilo que afeta diretamente a população, diferente da eleição do Bolsonaro, que era no campo ideológico. Exato, né? A gente pode fazer, então, uma rodada de questões aí voltadas, então, a cada setor de serviço público, então, por exemplo, na saúde, a visão que você faz? Eu acho que, apesar do prefeito ter sido médico, não é? Eu acho que as redes sociais mostraram muito que o drama da população em busca de vagas, não é? A gente via pessoas precisando de uma vaga na UTI e às vezes ficando 1 semana, 2 semanas numa maca, num PAN, e não conseguindo essa vaga, não é? Aí veio também a questão do hospital de campanha, veio essa pandemia que foi uma revolução em todo o sistema de saúde, né? Veio foi feito o hospital de campanha, achei um período
caro por um período pequeno de 3 meses, né? Embora os equipamentos todos ficaram para a prefeitura. Eu acho que o Guarujá já deveria ter um hospital municipal, né? 100% SUS. Né? Hoje a gente sabe que o Santo Amaro hoje é 50% da Faculdade de Medicina, 25% de convênios, né? Particular, e 25% do SUS. Né? E o outro hospital que, quando do lançamento, foi uma proposta o Hospital Guarujá, que seria uma proposta de ser 100% SUS, acabou ao contrário, virou 100% particular. Não é? Então, eu apresentei até, tem um símbolo de má gestão aqui no Guarujá, sucessiva, que é a UPA da Boa Esperança, completamente abandonada. Então, a gente procura mostrar sempre isso, Valdir, sabe? Mostrar um problema da cidade e apresentar uma solução, mas economicamente viável. Não é uma solução faraônica, nada disso. Então, eu estou propondo ali, naquele local onde funcionou a UPA da Boa Esperança, propondo a construção do Hospital Municipal de Vicente Carvalho, 100% SUS, não é? E eu demonstro ali claramente que ele seria economicamente possível de ser feito. Uma implantação no hospital, né, sabe, é uma coisa, né? Como aquele pessoal que fala uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? A implantação é uma coisa, né? E manter um hospital é outra atividade praticamente. O atual governo, por exemplo, optou por um modelo de terceirização de alguns serviços de saúde. Qual seria a solução proposta para manter um hospital municipal? Eu acho que seria com os próprios, né? Seria com os próprios, com os servidores, né? E porque eu acho que a terceirização está absurdamente cara para o município. Eu acho que está um valor astronômico e eu acho que isso deve ser investigado. Eu acho que não é possível que se pague o que se está pagando para gerar, para tocar uma UPA e 2 USAFAs e por esse valor que está. Entendi. A manutenção de um hospital municipal ali no Jardim Boa Esperança, então você acha que seria, pela sua ideia, seria uma manutenção com serviço público municipal? Municipal. Claro, poderia haver alguns setores próprios de terceirização, mas seria portaria, segurança, essas coisas, mas os serviços essenciais, né? O esqueleto. O esqueleto, né? A parte de médicos, enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnicos, eu acho que isso, acho que o corpo de servidores daria conta. Você já falou da questão do hospital de campanha, né? Mas se a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão da pandemia, afinal de contas, temos que até considerar que o mundo inteiro não estava preparado para uma pandemia do jeito que nós estamos vivenciando, né? Mas qual é a sua visão, assim, a sua percepção, assim, do enfrentamento do município, se me permite até a sua visão sobre o enfrentamento do Estado e da União, assim, com relação à pandemia? Eu acho que no campo maior de Estado e União, acho que teve muita aquela guerra política entre o presidente Bolsonaro e o governador Dória, né? Parece que deixando muito mais a questão essencial, tanto de um lado a preocupação com a economia do país e a preocupação com o estado de saúde das pessoas, né? Com o risco de contaminação, né? E já misturando um eventual pleito eleitoral de 2022. Exato. Ficou contaminada, né? Exatamente. Você já não sabia se o dirigente estava falando com um propósito científico, com um propósito econômico e científico, que é no campo da geração, da manutenção da economia e da preservação da vida, ou se estava falando já com fins eleitorais. Para espinafrar o outro, né? Exatamente, para criar sempre o contraponto, o que um fala, o outro fala o contrário e assim vai, né? Aqui eu achei que a reação foi tarde, eu já vinha alertando há muito tempo, não é? Que tem vídeos meus dizendo isso, enquanto a cidade não tocava nesse assunto de risco de pandemia, de risco grave, mas o mundo já estava passando por isso e eu não via
reação nenhuma aqui na cidade, né? E eu achei que essa reação foi tarde e cara. Cara, eu acho que o custo do hospital de campanha foi excessivo. Né? O que você teria mudado se tivesse como gestor nessa época, assim, o que seria feito diferente? Eu acho que assim, eu acho que você tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Estar atento, né? Em outros estados, outras cidades, né? Nós tivemos alguns exemplos que deram uma solução mais rápida e mais barata do que o que aconteceu na cidade. Eu cito, por exemplo, Porto Feliz. Porto Feliz foi um exemplo, sabe? Foi notícia em todos os lugares, né? Montaram um hospital de campanha bem mais barato, muito mais rápido. Ele passou a funcionar muito antes, né? Com uma cidade menor que a nossa e que acabou dando resultados de contaminação muito menores, né? E eu vejo que aqui, se você pegar os índices de óbitos no Guarujá e do Brasil, o nosso índice é o dobro, né? O dobro. Aqui tem o dobro de óbitos do que o índice nacional, não é? Com relação aos infectados e os óbitos, entendi. Exatamente. Né? Então, se você fazer aquele cálculo de tantos por 1.000 pessoas, né? Quer dizer, o número de óbitos aqui no Guarujá é o dobro do que o número de óbitos da média nacional. Né? Isso é triste, né? É triste porque o que faltou aí? Faltou o atendimento adequado. A gente teve notícias que praticamente até um determinado momento eu soube que todas as pessoas que foram entubadas no hospital de campanha foram a óbito. Eu não sei até o término do funcionamento do hospital de campanha, mas até determinado momento em que veio essa informação, todos os pacientes que foram entubados foram a óbito. É uma informação bastante peculiar, né? Porque, então, na verdade, você vai para o hospital para se curar, né? Se curar. Antes da pandemia, Guarujá viveu um drama aí, o reflexo de mais um drama da ocupação desordenada da cidade, que é a questão habitacional, com o deslizamento dos morros, né? Da Vila Baiana não, do Morro do Macaco Vila Molhado. Barreira, Barreira. Dos dois lados. Né? É tanto nome, na verdade é um morro só e um problema só, né? O problema da ocupação desordenada, né? Tem propostas viáveis e soluções alternativas, assim, capazes de diminuir, reduzir esse déficit habitacional de Guarujá, que é uma verdadeira tragédia do município, tão grave, tão trágica quanto a que nós vivenciamos em março. Né? É verdade. Isso, e parece que agora abriu a porteira, porque no momento que os morros sofreram daquele jeito, perderam a capa de vegetação, me parece que chuvas de menor intensidade podem provocar deslizamentos tão graves ou até piores do que nós já tivemos, né? Isso provavelmente só vai acontecer no próximo ano, já na gestão ou do segundo mandato do atual prefeito ou na gestão do novo, né, do novo prefeito eleito, caso o derrote na reeleição, né? A gente sente, o Guarujá é uma cidade que tem 320 mil habitantes e 50% da população mora em condições precárias. Né? 50% da população. A média nacional, 20%. Exato. Guarujá são 50%. Quer dizer, haveria uma necessidade de se construir 30 a 35 mil casas para dar conta de acabar com essa situação. Como é impossível construir esse número, né? Por mais que se faça ano após ano, se faça, o que não tem sentido também é entregar 180 casas ao longo de 4 anos de gestão. Mas vamos supor que se faça uma gestão eficiente, que se entregue muito mais do que isso, na melhor das hipóteses não vai chegar nem perto das 30, 35 mil habitações. Vamos amenizar, mas não eliminar uma utopia. Pelo menos num mandato, né? Eu acho que um planejamento correto, né? Bem planejado e bem executado, né?
ao longo do tempo, eu acho que é possível, não gastando dinheiro com besteira e gastando dinheiro nas coisas certas, né? Até porque esse dinheiro, por exemplo, do Parque da Montanha, é uma verba federal, né? Claro. E, então, se poderia minimizar esse problema. Agora, você tem situações emergenciais de morros e palafitas, né? Que eu acho que o que falta é um prefeito que chegue lá e fale, não pode mais morar aqui. Esse pessoal tem que tirar imediatamente daqui e ocupar e dar uma solução a isso, ou se pagar o aluguel, ou então dar uma solução habitacional para isso, né? Tem que concluir aquelas obras do Parque da Montanha. Aquilo é triste, 10 anos parado, né? E só se concluiu um pedacinho, uma pequena ponta ali, né? Ali aquele espaço tem muito mais apartamentos que poderiam ser concluídos, que já estão com o esqueleto pronto, já estão com a alvenaria pronta, faltaria só praticamente o acabamento. E ainda tem uma área plana para trás ainda dos prédios do Parque da Montanha, que poderia ser, eu acho que poderia chegar ao dobro do tamanho, né? De todos esses prédios. Quer dizer, daria para ter um prolongamento dos prédios ali no Parque da Montanha, poderia ser uma solução. Esses prédios do Parque da Montanha, em princípio, foram prometidos para os moradores da prainha, né? Exato. Mas tem promessa de 20 anos, né, 20 anos que tem esse tipo de promessa lá na prainha. Tem gente que está esperando esses imóveis e, apesar disso, não entrou nesse primeiro módulo do 20 anos a família duplica, triplica às vezes. Você 10 anos na tua vida é muito. Não é nada na vida de uma cidade, não é nada na vida de um país. Mas na sua vida, 10 anos é muita coisa. Exatamente. 20 anos, então, é outra geração, né? Outra geração. Uma proposta, então, de solucionar de imediato, pelo menos, esses moradores de área de risco, de palafitas e morros, seria tirá-los do local. Tirar da área de risco imediatamente, dar o andamento, acelerar o andamento dessa parte dos predinhos, né? Do Parque da Montanha e colocar. Isso seria uma... Veja, isso não estou falando em proposta de campanha, porque, veja, eu queria esclarecer uma coisa aqui que a gente tem certeza que você sabe, não é? Mas nós estamos numa fase de pré-campanha, não é? E a lei proíbe uma campanha antecipada, não é? Não é? Então, se eu fizer uma proposta agora, não é? Eu não poderia apresentá-la novamente durante a campanha, porque isso seria uma campanha antecipada. Você falou antes, está falando de novo, então você antecipou a campanha. Então, o que você me perguntou... São as hipocrisias da legislação eleitoral. Pré-candidato. Que diferença faz você falar que é pré-candidato ou é candidato, né? Que o que você me falou, você não me perguntou meus planos. Você falou qual seria uma solução para isso. Não quer dizer que eu farei isso, né? Posso fazer ou não, depende da conjuntura dessa campanha, das propostas, da análise dos recursos financeiros que podem ser feitos. Exato. Dá para notar que de um ano para cá você se aprofundou bastante nos temas específicos aí de Guarujá, da nossa última entrevista, né? Na área de educação, você já tem se aprofundado também nossos indicadores sociais, principalmente na área de educação, e soluções para alguns dos nossos problemas? Bastante, Valdir, bastante mesmo, né? E agora, a educação vai ser o meu carro-chefe nessa questão da campanha. Então, é um assunto que vai ser meu principal assunto de campanha, né? Então, o que eu posso falar são coisas que eu já falei. Por exemplo, dentro do contexto de educação, se você me permitir, posso falar alguma coisa de creche. Por favor. Né? Porque aí é um assunto que eu já abordei esse período e não vou abordar nos próximos meses, porque eu já abordei. Né? Então, por exemplo, a gente identificou 4 esqueletos de creche. Nós temos cerca de 3.000 crianças nas creches hoje e uma lista de espera de 3.500 crianças. Ou seja, tem mais criança fora das creches do que dentro das creches. Né? Então, nós identificamos
4 esqueletos abandonados há 10 anos. Há 10 anos que montou-se, tinha o projeto para se construir a creche, não se concluiu e ela está lá abandonada, esse esqueleto está abandonado há 10 anos. Às vezes, com uma construção fácil, você colocaria em ordem essa creche, né? Você tem um na Vila Zilda, um em Morrinhos 3, uma na Rua Uruguai e uma na Avenida Atlântica, né? Essa de Morrinhos 3 tem uma peculiaridade. Morrinhos 3 é justamente o bairro que encabeça essa lista de espera de vagas. Quer dizer, você tem um bairro que está sabidamente necessitado de vagas de creches, você tem um esqueleto que seria viável uma conclusão da obra e essa obra continua abandonada. Então, o certo seria conclusão e a abertura de milhares de novas vagas, né? O valor do subsídio ele é bem viável, sabe? As creches conseguem... As conveniadas, né? As creches conveniadas, nós temos cerca de 25 creches conveniadas, né, aqui no Guarujá, e que atende esse número que eu falei de crianças dentro, e por um valor bem razoável, né? É suficiente esse valor é suficiente para dar um bom atendimento para as crianças, né? Então, mas eu acho que poderia ter pelo menos mais essas unidades que já estão em andamento, né? Você teria que priorizar, ver a lista de espera, ver qual é a demanda, quais são os bairros que mais necessitam, os locais que mais necessitam. E provavelmente, essa eu tenho certeza, o cabeça da lista é Morrinhos 3 e a creche. Ali do lado da USAF, ali, ali é bem aquele, tem só o esqueleto ali. Além das creches, outras... Então, aí você vai entrar na aí questão... vai implicar porque o meu projeto está muito bacana. Legal. Está muito bacana. E então, e aí eu vou me reservar esse direito de, claro, senão não vou poder dúvida. falar. Porque senão você falou lá, o Valdir é um grande entrevistador, conseguiu extrair de você uns planos bacanas, pronto, queimei o meu Aqui, na verdade, a intenção é justamente mostrar para o telespectador, né, as alternativas de viabilização, como eu falo no início do programa, né? Propostas para melhorar a cidade, né? Em uma semana, daqui a uma semana está aberta, né? Dia 27, né, Valdir? Dia 27 começa a campanha eleitoral, né? Exato. Aí a gente poderia falar tudo à vontade. Você tem uma bagagem, né, de conhecimento aí de alguns países do mundo, não só do Brasil, né? Você tem essa experiência, já teve essa experiência que muita gente também já teve. Qual a sua visão do potencial turístico de Guarujá e as alternativas para a exploração desse potencial? Eu acho que a cidade ela é turística, né? Ela é turística. A gente vê outros lugares do mundo, eu acho que eu conheço mais de 50 países aí pelo mundo. Eu vejo, às vezes, cidades com atrativos muito inferiores do que mais feios do que os nossos aqui, não é? E acabam tendo uma situação melhor. Claro que tem também um pouco do mundo, não é? Do país, do contexto do Brasil no mundo, não é? Nós estamos vivendo um momento com o dólar extremamente barato, a gente poderia estar atraindo visitantes do mundo inteiro, né? O dólar caro em relação ao real barato, não é? Passei, por exemplo, um final de ano, eu passei em Sydney, na Austrália, que tem aquela queima de fogos maravilhosa na ponte e no ópera, não é? Uma coisa espetacular. E eu vi ali, o mundo assistindo, o mundo inteiro passando o Réveillon em Sydney. Porque, em função de ser hemisfério sul, ele tem a nossa mesma temperatura, né? Então, eu falo, por que essa turma não está no Brasil? Entendeu? Então, são questões de segurança. O Guarujá, por exemplo, aqui, eu acho que a gente se ressente um pouco de falta de atrativos, né? Falta de atrativos turísticos e culturais, né? Aqui, se não tiver sol,
não tem muito o que fazer no Guarujá, ou não tem nada para se fazer aqui no Guarujá, né? Então, tanto que eu até estou apresentando algumas alternativas, já falei algumas coisas nesse sentido, né? Falei até do Centro Cultural do Nordeste, aqui em Vicente Carvalho, aqui atrás. Exato. Aqui atrás, ao lado do Canto da Coruja, né? A própria reformulação, criar um mirante do povo aqui no Canto da Coruja, no campo do Canto da Coruja, né? Aos mirantes lá do Guarujá, nas praias do Guarujá, e aqui não se pensa em turismo, né? Aqui em Itapema, né? Nessa região, né? Então, com tanto potencial, né? Exatamente, exatamente. O grande comércio, né? O maior comércio aí da Baixada, concentrado ali na Tiago Ferreira, né? Né? Falta, eu acho que eu acho que precisa ter mais alternativas, realmente, para Guarujá ter mais opções, que, inclusive o ano todo. A gente não pode ficar na mão exclusivamente de um dia de sol ou sem sol. Você vê como a cidade está com problema nas entradas e saídas da cidade, não é? Quer dizer, qualquer anúncio de sábado de sol ou domingo de sol lota, fecha, né? Às vezes você sente que a cidade não está nem muito cheia, mas a entrada e a saída estão beirando as 2 horas aí, não é? Essa questão da mobilidade precisa ser melhor trabalhada. Isso é fácil de sentir na sexta-feira à tarde e no domingo à noite, né? Domingo Exatamente. à noite. Não, e pelo turismo de um dia, você vê, eu estou sentindo um tráfego muito forte no sábado de manhã e com retorno no sábado à tarde, porque o turismo de um dia é mais fácil fazer no sábado, né? Que a pessoa ainda tira o domingo para descansar no seu local, né? Não compete os dois. Mas o que não tinha trânsito antigamente no sábado, no final da tarde e à noite, hoje tem. Tá certo. Esse turista é o de um dia. É o turismo de um dia. E é o tal negócio, né? Mas se não tem sol, não tem nem esse turista. Não tem, não tem. Não tem. Eu acho que o Guarujá está tendo uma característica, acho que desde a época do Rodoanel, não é? Quando abriu o Rodoanel, ficou um pouco mais fácil, a gente vê antes disso, já tinha aquele paulistano que vinha todo fim de semana, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, ele já vinha. E eu acho que aqui, com a abertura do Rodoanel, acho que outras cidades próximas, tipo Campinas, Jundiaí, também adotaram esse princípio. Então, você vê hoje na cidade, você vê, mesmo num dia de frio e de chuva, você vê muito carro com placa dessa região, né? Abrangida pelo Rodoanel. Virou uma avenida, né? Exatamente. Miguel, eu queria desejar boa sorte aí, como faço para todos, né? O objetivo aqui do programa, como a gente sempre fala, é só exatamente levantar proposições, né? Coisas propositivas, né? Não é justamente o objetivo da sua campanha, não é denegrir nada, é justamente propor soluções para uma cidade melhor, que é o que a gente quer, né? Exatamente. E desejar bastante sorte. Antes de terminar, deixa um espaço para você dar uma mensagem. O que a gente tem procurado sempre mostrar, e vamos continuar fazendo isso, né? Sempre procurar mostrar uma deficiência da cidade, uma coisa que pode ser melhorada, não é? Não falar mal por falar mal. Então, mostra um problema na cidade, como eu dei esse exemplo da UPA Boa Esperança, não é? Que está abandonada lá. A gente apresenta uma solução. Qual é? O Hospital Municipal de Vicente Carvalho. São coisas assim. Não é? Isso eu tenho feito praticamente toda semana, eu tenho apresentado uma ideia nova nesse sentido, né? Então, agradeço demais, mais uma vez, esse respeito, esse carinho que a televisão aqui sempre me tratou e estou sempre à disposição. Com certeza, estamos também. Boa sorte na campanha quando começar. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado pela entrevista, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.